Estamos aqui em mais um episódio do Legado 360. Uma oportunidade que você tem de aprender com histórias que transformaram vidas, né? Então hoje eu estou recebendo aqui o Dr. Sérgio Vidigal para falar um pouco dessa trajetória de vida pública, né? Do que a Serra foi impactada com a atuação do Dr. Sérgio. Dr. Sérgio, a gente sempre costuma dizer aqui no Legado 360 que resultados passam, né? Mas legados permanecem, né? Então, assim, isso veio para uma inspiração para a gente começar aqui. Primeiro, já dizer da nossa alegria de estar recebendo o senhor aqui no Legado 360, mais uma vez, né? Na última, o senhor esteve Exatamente. aqui com o Serginho, que foi falar de legado de pai para filho. Há poucos minutos aqui a gente É. trocava essa ideia. E parabéns pelo último episódio, foi extraordinário. E hoje nós vamos falar aqui exclusivamente sobre esse legado que o senhor deixou ali na Cidade da Serra. Seja bem-vindo, doutor Sérgio. Ô, Rodomário, mais uma vez eu quero agradecer, né, essa oportunidade, né, da gente bater esse papo, né, dividir experiências, né, que é fundamental, e com certeza também contribuir também com as pessoas que estão nos assistindo neste momento, né, porque o que nós queremos aqui é exatamente não falar o que fez, o que não fez, mas de repente extrair o que é positivo naquilo que a gente construiu ao longo do tempo e também entender aquilo que a gente poderia ter feito melhor, Legal. né. Eu acho que também temos que ter esse reconhecimento, né, não somente da execução, mas aquilo também que a gente não conseguiu executar, É isso aí. né. E eu quero aqui agradecer e falar que essa palavra legado é uma palavra muito especial para mim, muito especial, É, né. parece que está na sua. Assim, eu olhando daqui, eu vejo que está na sua essência, né? Eu sempre falei uma coisa interessante, eu falei assim, sempre falava: "Olha, o que os pais têm que deixar para os filhos não é herança, Hum, porque herança, normalmente a gente pensa em coisa material, financeira. isso aí. E herança é uma coisa que você faz um esforço violento para deixar e daqui a pouco quem a recebe nem a valoriza, né. Hum. Mas quando você deixa um currículo, uma história, né, isso não somente deixa honrado quem deixa, mas também deixa muito honrado quem a recebe, né. Porque o importante não é ter o sobrenome, o importante é poder reproduzir e ter assimilado ao longo da vida uma história de vida. Então, assim, eu fico muito feliz, né, e acho que cada um de nós deveríamos ter essa preocupação de deixar um legado, né, naquilo que a gente passa aqui, né. Normalmente eu falo muito, a gente vive hoje uma situação muito complexa, que é a questão da violência. E na questão da violência, a gente tem um hábito de ficar apontando o dedo, né, buscando o culpado, né, mas não pode esquecer que os filhos enxergam nos seus pais os seus ídolos. Sim. Olha a responsabilidade de um pai, né, porque tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo normalmente o filho acha que é o correto, é o melhor, né. Eu lembro, só para te contar uma pequena história, eu lembro que eu estava assistindo, não sei, 4 ou 5 anos atrás, uma entrevista de uma emissora de TV, entrevistando uma criança, numa periferia do Rio de Janeiro, e perguntou à criança, era na época de Natal, o que que ela gostaria de receber de presente de Natal. Ela falou: "Eu gostaria de receber um revólver". Uma criança de 10 anos de idade. E ele perguntou: "Mas por que o revólver?" Meu Ele falou assim: Deus. "Pra matar a polícia". "Mas por quê?" "Porque ela prendeu meu pai", Hum, né. O pai é o herói. Ela não sabe que o pai está fazendo coisa que de repente não era correta. é. Então, se todos nós pais deixarmos esse legado para os nossos filhos, Muito bom. não precisamos de ter muito presídio, o efetivo da polícia é muito grande não, né. Você pode ter certeza que esse é um grande instrumento de pacificação, da sociedade. O senhor percebe que nessa fala, ela é muito própria e ela é muito ajustada com essa palavra, porque, olha o quanto nós estamos falando de algo que está trazendo um impacto, não é simplesmente na implementação, de repente, de uma política pública, porque a família está antes, os valores e princípios estão antes, né, quando você olha o Estado, né, porque o Estado começa dentro de casa. Sim, O Estado começa ali, ó, nas 4 paredes, isso aí, do pai para o filho. isso aí. E de que adianta aquele filho que ele já está ali no HDzinho, formatado, que ele tem aquela figura do pai que que ao olhar dele é uma figura extraordinária, mas
Ali houve por uma intervenção de algo que ele cometeu, e aquilo ficou gravado na mente daquela criança: Sim. "Eu quero um revólver". E o pai, na verdade, na visão dela, é a vítima, É, o pai né? O exatamente, pai é a vítima, exatamente, né? exatamente, Então, assim, eu creio que e você falou uma coisa muito interessante, eu fiquei toda a vida pública há mais de 30 anos, e é uma coisa que a gente sempre trabalhou para conscientizar. Você não consegue realmente levar uma educação de qualidade sem a participação da família, porque o que você acrescenta para o aluno na escola é currículo. currículo. A educação é em É casa, isso aí, né? é isso aí. São nós pais que orientamos os É. nossos filhos, né. Imagine você, eu tenho 2 filhos. Você acredita, não estou dizendo que é alguma coisa demais você passar a noite acordada preocupado onde seu filho está, mas eu nunca tive essa preocupação, eu nunca passei uma noite acordada: "Ah, meu filho está onde? Não chegou ainda, não tem Olha que informação co sobre ele", né. E eu acho que se fizermos essa pergunta para 10 pais, 9 vão falar que em algum dia Não é isso? já perderam a noite. Né, então assim, eu acho que, agora você também tem que dar liberdade a seus filhos, tem que ter muita É, liberdade em casa, né, tem que conversar tudo que é necessário, você tem que conscientizar, né, sim, você não pode ter muitos tabus de falar para os seus filhos, né. Então assim, eu creio que a gente transfere para o Estado uma responsabilidade, que você acabou de falar, ela começa em casa, em casa. né, você não É. tem uma lei para educar ninguém, né, E aí né, às vezes, existem famílias que vão cobrar do do Estado Estado, aquilo que cabe né. ao pai e à Eu mãe. eu vou dar uma notícia a você interessante. Eu quando eu vi as escolas públicas com aquele muro alto e e até com aquele monte de coisa pra de alarme, né, para poder dar segurança, eu falava: "Olha, esse é o maior equívoco. Você tá criando uma barreira entre a comunidade E a escola, e a escola", e a escola. né. É um Até os pre virou um presídio, Virou um né. presídio, virou um presídio. Virou um presídio. E eu falo assim: "Olha, nós temos que abrir essa escola, né, temos que pô, quem está lá fora tem que enxergar quem está lá dentro", É. né. Olha, E no início tivemos até alguma resistência: "Ah, mas o bairro tal", eu falei: "Olha", e a gente começou a quebrar os muros das escolas, né, para poder fazer essa interligação da comunidade com o ambiente escolar, né, que é fundamental. E para os pais não acharem que deixou o filho ali e acabou a responsabilidade deles, né. Então a gente vive um cenário muito difícil, muito difícil. E se não começar em casa a educação, é, nós teremos esse impacto de alto índice de violência, é, de alto índice de famílias desestruturadas, né, isso vai ser uma coisa é. natural. E aí passa pelo legado, né, Passa pelo passa legado. pelo Olha a legado. responsabilidade dos pais, né. E aí não tem jeito. Mas vamos lá, quem era o Sérgio Vidigal antes de se tornar essa figura pública? Quem era o doutor Sérgio? Não é o Sérgio, né? É, eu acho que eu cheguei até a comentar com você já em alguma época, né, assim, eu tive o privilégio de conhecer todas as fases da vida. Lógico, eu não vou contar mentira e dizer: "Ah, não, mas já É, passei necessidade", não. é, Né, meu pai e minha é. mãe sempre foram bons provedores, né. Hum. Mas a gente conseguiu sair, por exemplo, a gente morava, no quintal da casa dos meus a do da minha dos meus avós, né, e passamos por várias fases. E meu pai conseguiu educar todos os seus filhos. Eram quantos? Nós éramos 4 irmãos, 4 né, irmãos. hoje nós somos 5 irmãos, porque o meu pai posteriormente, depois ele constituiu uma outra família, né, e eu tenho um outro irmão que é o caçula, né, Entendi. mas éramos 4 irmãos. A minha mãe, uma mulher extremamente dedicada. Meu pai era empregado de empresa, né, saía todo dia de manhã para trabalhar, voltava à noite, né, como qualquer trabalhador. Iniciativa privada. Privada, privada. A minha mãe complementava a renda, porque meu pai tinha uns carre umas maquininhas de pipoca, né, ali próximo ali onde é ali ali na beira-mar, tem aquele espaço lá que a gente pega lá
pega lá a barca lá, ó, Antiga Conduza. ali, tinha lá. Eu falei Conduza porque era nessa época, né? Acho que era antes ainda. Acho que era antes ainda. Nós morávamos em Santo Antônio, né? Eu nasci em Santo Antônio. Antônio, centro ali. Estudei escola pública, estudei no colégio Alberto de Almeida, lá em Santo Antônio. Depois mudamos, como o papai depois virou comerciante, a gente mudava muito, É. né? A gente mudava muito. Nós moramos aí em vários lugares. Depois fomos morar em Jardim América. Lá estudei no Cerqueira Lima, também uma escola pública. Ok, Né? Meu pai começou ali com uma mercearia, depois ele botou uma padaria. ok. E nós iniciamos depois com a padaria Pão Gostoso, lá em Alto Caratuíra. Olha Nós lá. voltamos de novo para a região de Foram Santo para Antônio. Vitória, Cariacica e volta agora para Vitória. Voltamos para lá. Aí a padaria Pão Gostoso. Depois ele vendeu a padaria, abrimos uma outra padaria na Rua 7. Você chegou a trabalhar na padaria? Todas as vezes, desde quando o papai tinha a mercearia, eu trabalhava. Né? E aí isso era com que idade? Eu comecei a ajudar trabalhando no caixa. Com 8 anos de idade, eu já ajudava a meus pais, né? Eu sou o filho mais velho, né? Ajudava meus pais, né? E ajudei na mercearia, ajudei na padaria, né? Na padaria trabalhei um pouco mais, porque aí a gente também produzia muitos produtos que a gente vendia Entendi. para supermercados, né? Antigamente, supermercados não tinha padaria. Não. Eles compravam, a padaria distribuía, Isso. né, Isso. esses produtos. Então, assim, depois meu pai, nós fomos para a Rua 7, padaria Independência, na Rua 7. Depois ele abriu uma outra padaria lá na Jerônimo Monteiro, que era Vidigal os Lanches, né? Vidigal os Lanches. Vou procurar esse negócio no Google, E hein? o Vidigal os Vidigal Lanches os Lanches, ficava olha. em frente a 2 cinemas, o Cinema Odeon, Ó, tá? E o Cinema Vitorinha, né? Você que aí é da minha geração, você tá lembrando disso, né? Mas assim, eu nunca deixei de estudar. Eu sempre falei que meu tinha pai, uma preocupação de formação, isso. mas estava ali, querendo ou não, já tendo as responsabilidades. Sempre tive o trabalhando. privilégio de ser um dos melhores alunos na minha sala de aula. Passei no primeiro vestibular de medicina que eu fiz, passei aos 17 anos de idade, né? E assim, e só parei de trabalhar de fato de padaria quando me formei como médico, porque eu também precisava de subsistir, Claro. né? Porque o curso de medicina, ele é um curso que te exige uma dedicação integral, né? Sim, sim. Então, assim, eu trabalhei todo esse período, né? E depois fui para a minha profissão, né? Entendi. Meu pai continuou no comércio, papai depois foi dono de concessionária de automóvel, né? Continuou no comércio, ele teve uma boa ascensão. Comércio traz, às vezes, os revés, né? Depois ele, em algum momento, ele também, coitado, ele passou a ter algumas dificuldades, ele parou o comércio, né? E aí eu dei sequência à minha vida trabalhando como médico, Entendi. né, ocupando meu tempo, né, e fiz clínica médica, sou um médico generalista, mas aproveitei em Especializou. psiquiatria, Ok, né, ok. trabalhei nesses hospitais psiquiátricos que, graças a Deus, foram erradicados, né, porque o movimento antimanicomial foi muito importante. Há uns 3 anos atrás, eu vi algumas pessoas querendo fazer um movimento para retornar aos hospitais psiquiátricos. Isso é um retrocesso sem tamanho, né? Porque hoje o paciente tem condições de conviver com a família, desde que ele esteja medicado, Sim. né? Desde Sim. que ele esteja medicado. E normalmente, o que é o paciente psiquiátrico no geral? Na verdade, ele é o produto da patologia da família, só que ele é o mais sensível, ele que absorve, Se eu ver que a né? gente começou falando lá atrás dos valores e princípios e daquele legado que é construído dentro de casa e que reverbera lá na sociedade, né? E que algumas vezes isso é pontuado na questão que o Estado vai mudar. E agora o senhor falando aí da sua atuação como médico, que movimento que teve que ser combatido para que não acontecesse um retrocesso, Sim. né? Porque retornaram com aquele debate horroroso. Quando a gente começa a observar os antigos hospitais psiquiátricos, é pior do que você enxergar aqueles presídios, né? Porque o presídio
ainda o cara cometeu alguma criminalidade. E lá Mas não. que criminalidade cometeu o paciente psiquiátrico para ser tratado, de repente, contido, né? Até em celas, né? Com eletrochoque. Eu lembro quando eu era acadêmico aí de medicina, eu estava no curso de psiquiatria e vi uma fila de pacientes do Adalto. Aí eu perguntei, disse, olha, a aula hoje é sobre eletroconvulsoterapia, né? Que é o eletrochoque. Eu imaginava, primeiro, que você pelo menos podia sedar o paciente para fazer uma eletroconvulsoterapia nele, né? Hum. Mas era a seco. E o outro estava em pé, esperando a Loucura, doutor vez Sérgio. dele ser o próximo, Meu Jesus. né? Quem não estava com transtorno mental ficava numa situação daquela, né? E só ver o fato daquele, né? Inacreditável. É inacreditável. Não, Inacreditável. o Inacreditável. paciente psiquiátrico, ao longo dos anos, ele era tratado com penalidade. Aliás, a história da psiquiatria mostra que as doenças psiquiátricas, as pessoas achavam que a pessoa tinha que pagar por alguma coisa no passado que ela fez de errado, e estava ali, na doença que ela tinha adquirido. Era uma pena, né? Era uma pena, como se fosse uma condenação, né? Que loucura. Que Então, loucura. o Loucura. termo é bom, loucura. O termo é bom, né? Essa trajetória, então, assim, que o senhor sai desse seio familiar, vai para academia, trabalha, né? Já tem um despertamento da questão do empreendedorismo ali. Você tem uma ideia, a primeira clínica particular para fazer a internação de pacientes psiquiátricos, que chamamos de clínica de repouso, foi nossa. Eu e mais alguns colegas, nós montamos uma clínica, né? Era onde? Era na Praia do Canto, na Aleixo Neto, você acredita? Aleixo Neto. Na Aleixo Ah, é Neto. nobre ali, né? Hoje é não. Aleixo Neto, Praia do Canto. E eu trabalhava, antigamente não era o SUS, né? Era SUS. Eu sou um defensor do SUS. Do SUS. É o maior plano de saúde público do mundo. Não tem no mundo. As pessoas fazem crítica ao nosso SUS, mas procura no mundo inteiro Aonde tem? aonde tem. É. Né? Aonde tem. É. O cara assim, mas olha, saúde americana. A saúde americana é um grande negócio, né? Para ganhar dinheiro, né? Você tem que pedir a Deus para você não ficar doente nos Estados Unidos, né? Porque o custo é muito alto, né? Então a gente tem. E as pessoas olham para o Brasil e criam, né, esse estereótipo de algo ruim, É ruim. que você vai morrer ali. Exatamente. E E eu comecei trabalhava no hospital psiquiátrico, que atendia todos, né? Antigamente não era SUS, era INAMPS, era indigente, era FUNRURAL. FUNRURAL, né? São siglas que eu já me veio aqui à mente aqui. Porque, na verdade, o SUS surgiu após a Constituição de 88, Isso. né? Porque veio o SUDES e depois veio o SUS. E na época, qual era o grande problema? Você não usava recurso do Tesouro para fazer saúde, você usava o recurso da Previdência, né? Quer dizer, a Era um outro Previdência, mecanismo. que era para ser guardada para o futuro pagar os aposentados, ela era utilizada, né? Ela usava o recurso da Previdência. Depois que definiu-se um percentual para a saúde, Entendi. que, diga-se de passagem, tem que ser revisto, é um percentual extremamente baixo. Entendi. A Constituição define 15%. É quase impossível hoje as prefeituras aplicarem somente 15% na saúde, porque a responsabilidade, basicamente, de tudo ficou com as prefeituras, né? Sim. E então, assim, eu comecei lá, atendi no Centro de Saúde de Vitória, né? E aí, por último, eu já contei essa história, eu fui atender no município da Serra, que não tinha nenhum vínculo, eu não tinha nenhum histórico com a Serra. Sei. Para dizer que eu não tinha nenhum histórico, tinha um que eu fui saber depois de adulto, que eu já estava na Serra, Já estava lá. que meu pai nasceu em Nova Almeida, e aos 5 anos de idade o pai dele faleceu, e minha avó foi com todos os filhos para Santo Antônio, né? Era a única ligação com Serra. E Nova Almeida, na época que o pai dele faleceu, não pertencia à Serra. Não pertencia. Não pertencia à Serra, né? Então, assim, Olha é impressionante assim, a minha ligação com a Serra depois de tudo isso, né? Eu ia aproveitar, o senhor falou de Serra, não ia deixar fugir essa pergunta, né?
Em que momento o senhor percebeu essa conexão de conexão não, né, quando o senhor percebeu de fato, assim, que era aquele momento que o senhor ia se transformar em alguém que ia servir a população? Foi em que momento? Olha bem, servir de uma forma geral, Já havia ali como já fazia parte, porque da formação. da formação, né. Eu tenho um ditado chinês que diz que tudo que você: "Ah, eu vou guardar riqueza", às vezes você quer buscar felicidade com essas coisas materiais, né, são todas momentâneas, É, né. A passageiro. felicidade de fato é quando você cuida de alguém, ajuda alguém, Uhum. né, isso talvez quem receba nem valorize tanto quanto você que está Você fazendo, está fazendo. né. Você ter uma ideia, a minha satisfação, eu tinha consultório particular e tinha clínica, mas a minha satisfação maior era no setor público, do SUS, Hum. porque o paciente chegava lá, ele não tinha nada para me dar. Né, mas só a gratidão dele, o sorriso dele, às vezes ele trazia lá uma dúzia de ovos: "Ó, doutor Sérgio, então eu trouxe aqui, trouxe", né, trazia lá um frango, né, é muito comum, assim, até hoje eu levo para casa, né, esses dias eu não conhecia ovo de pato. Rapaz, é impressionante, ele é muito grande. A paciente me levou 3 pentes de ovos, e um pente era ovo de De pato, pato, né. é É gigante. gigante, né. Atendendo em Jacaraípe agora, depois que eu deixei a prefeitura, né, que eu É, voltei meus atendimentos, é, né, é, e aí eu levo queijo, né, essas coisas, e isso para mim não tem preço, é, né, porque isso essa gratidão, ela vem do coração das pessoas, é, né, é. e eu fico muito agradecido, e Sueli fala assim comigo: "Sérgio, a me pa o sentimento que eu tenho é que você está mais feliz agora Hã. do que com o mandato". Eu falei: "Não, não é sentimento não, Sueli, é verdade, É, eu estou mais", porque agora eu convivo com pessoas, não estou hã, dizendo que a política não é assim, na sim, política tem algumas exceções, é, eu convivo com pessoas que vivem comigo uma espontaneidade, isso aí. né. No tem, Na querendo ou não, política quando você tem o poder, a caneta, atrai, né, é, tem aquelas pessoas que de repente acha que te bajulando vão co conquistar alguma isso coisa, aí. né, É, tá certo? E se você não tiver cuidado, você gasta mais energia em ficar hum, olhando para dentro é, do que olhar para fora. Por que mais energia para dentro? Porque para dentro todo mundo fala bem de você, é isso aí. né, É, porque estão sendo beneficiados, claro. né, É, mas você tem que ter o olhar é, para fora. é. Então assim, esse foi o cenário. Aí você fala assim: "E a política?". A política é um negócio impressionante, porque, eu lembro muito bem que eu estava atendendo um pronto-socorro de Carapina, Hum, e um amigo que era até amigo do meu pai, e era da Serra, né, e tinha sido vereador, e era candidato a deputado na época, ele chegou um dia lá comigo, e eu estava atendendo, e aí foi quando eu passei a ter mais repulsa pela política. Aí ele chegou para mim e falou: "Sérgio, você sabe que você está aqui, eu sou muito ligado ao prefeito, sei o que lá mais, tal, tal, e agora eu sou candidato, eu estou trazendo aqui os meus santinhos para você distribuir aí, não sei o que lá mais, né". Eu fiquei muito chateado com isso, né. com aquele episódio. Porque eu acho que, né, no momento da dor de alguém, Meu Deus né, do porque céu. quando alguém vai até você, ele vai no momento de dor. É, Você pode perguntar a qualquer paciente meu ao longo da minha vida, eu nunca pedi um voto nos meus atendimentos, e repudio quem faça isso, né. E aí a minha repulsa pela política aumentou. Aí depois lá na frente, como era muito paciente que eu atendia, né, porque a serra era muito carente. Você tem uma ideia, Rodomário, no dia dos meus plantões na serra, que era sábado à noite e domingo, fazia 24 horas consecutivas, chegava sábado 7 horas da noite, saía domingo 7 da noite, porque eu não tinha dia sobrando na semana e minha mãe determinou que eu tinha que ir para a serra, né. E determinação de mãe é é, determinação de mãe, né, direcionamento, né. direcionamento, né. E eu fui, e aí meus plantões eram lotados, meus colegas ficavam aborrecidos, porque os pacientes que de madrugada normalmente é só as urgências, mas Uhum. meus pacientes já chegava 5, 4 horas da manhã, porque eu passava o dia atendendo no domingo, né. Hum. E e aí, assim, eu tinha que levar tudo. Lá, como a gente fazia tudo, a gente chegava o paciente com uma incisão, com corte, a gente suturava, né, a gente fazia tudo. O paciente, com qualquer tipo de infecção grave, a gente medicava, e eu levava medicações para lá, porque não tínhamos, né.
O meu carro não foi poucas vezes que ele serviu de transporte de paciente, porque não tinha, a ambulância estava quebrada Meu na Deus. época, né. E aí as pessoas enxergou isso e começou a me procurar porque achou: "Poxa, ele podia ser candidato", a classe política. Eu não quis, falei que não. Depois a Sueli falou comigo assim: "Sérgio, pensa bem, se você, do jeito que você tem esse espírito de querer ajudar, Sim. se você amanhã puder, ter o mandato, você vai hoje você ajuda Você tem a um X pessoas, raio, você tem né. um limite É, você de tem um pessoas, limite, você tem um você vai limite. poder contribuir muito mais", né. E eu Isso fui e fiz uma reflexão, e fui. E engraçado, por eu ser muito tímido, né, eu falei assim: "Nossa, eu vou no comício, como é que eu vou fazer?" Aí a preocupação minha era outra: "Não, como é que eu vou sair abraçando as pessoas se eu nem conheço?", né, porque eu acho absurdo, que o cara chega perto de você e parece que é seu Parece amigo íntimo. íntimo, né. Você tem uma ideia, as pessoas reclamavam muito: "Sérgio, mas você vai pouco a velório", eu só posso ir a velório de pessoas que eu tenho um certo conhecimento, Uma afinidade, né, né, eu não uma posso. conexão, uma E ligação. e tem político que já chega É, chorando. já Pô, né, ele não sabe nem o nome de quem, né. Então você falou assim: "Ó, Sueli, eu tenho essas dificuldades, eu não vou, como é que eu vou fazer um negócio desse?" O meu abraço é verdadeiro, é, né, se eu é, de repente não tiver com vontade de abraçar, é. eu Assim, essa o senhor me oi? fez o senhor me fez É, aqui lembrar de uma história, voltando lá à história do pato, né, dos ovos que dos o senhor ovos. recebeu, e trazendo aqui, dando um pulo lá na questão da política, né, do político, da É, figura pública, né. Conta-se que quando você olha para uma galinha, ela bota um ovo muito pequeno e faz um barulhão, grande. né, "có-có-ró-có-có-có-có-có", né. E conta-se que o pato, ele coloca um ovo desse tamanho e não faz barulho nenhum. Rapaz, eu não sabia disso. A É, pata não faz não faz barulho? barulho. Olha, A galinha coloca um ovo é, e pequeno faz. e faz aquele barulhão, É, né. O pato não, ele é reservado, é, coloca um ovo que dá 10 vezes o tamanho de um ovo de uma galinha e traz isso e de uma forma reservada ele coloca aquele ovo grande. Se a gente trouxesse isso, você falou da política e do político que é um oportunista, que às vezes está ali, já chega chorando, eh, infelizmente a gente tem isso muito, né. É é, aqueles que precisam fazer um barulho sim, tremendo, porque não tem uma história por é, trás, não tem um legado por trás, não tem essa sensibilidade que até a sua formação acadêmica, a sua trajetória profissional como médico te lapidou para você ser aquele político diferente, aquele que está ali mais sensível às causas sociais, ao trato. Então, assim, me veio aqui, o senhor falou lá atrás da galinha e do pato, é, e me trouxe essa ilustração porque ela é real. mas Infelizmente, o ser humano, ele tem essa necessidade de fazer esse barulho que a galinha faz, e que nós não precisamos quando nós precisa. temos uma história, quando nós temos um legado. Olha, você aí, aí você já me remeteu à Bíblia agora, né. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala o seguinte, e eu sigo à risca, porque eu acho, aliás, as pessoas hoje falam muito em ser cristão, né. Eu fico até observando algumas pessoas, porque o cristão não é o falar, É isso o aí, cristão é o viver, é o viver, é o viver. é a prática. É a prática, né, porque É. Jesus Cristo, ele não fazia muito discurso. Jesus Cristo não era um homem de fazer muito discurso, Não, não era de né, barulho. não é de barulho, ele falava, quando ele fala assim: "Olha, vai, não peque mais", ele não tem muita conversa, "Não, É, ó, não preci", ele acabou de fazer o milagre, é, não precisa divulgar o milagre, é isso aí, né. é isso aí. Então o que que eu aprendi com isso, e eu que tive o privilégio de ser criado, num lar evangélico, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, É isso aí. né. Às vezes a Sueli, às vezes ela fala assim: "Sérgio, eu nem sabia que você ajudou o fulano de tal, porque passou perto de mim e falou", falei: "Sueli, se você pode ajudar, não Ah, precisa fazer". Eu hoje tem uma coisa que eu não tenho muita simpatia.
é pela forma que se utiliza a rede social. Eu acho que a rede social é um instrumento fantástico, Poderoso. se fosse bem utilizado. É, A rede social, para você fazer conscientização da população é, em relação à saúde, em relação. Olha como é que ela é importante, né? é. Mas a rede social hoje, ela é utilizada para promover as pessoas. Para promover as pessoas. É a Né? galinha, né? É, Dos ovos pequenos, e né? as pessoas não têm vergonha delas mesmas se autopromover. Elas É, mesmas se autopromovem, é, né. é, Elas mesmas falam que eu fiz, que eu faço, que eu né, elas mesmas se autopromovem, né. é. E então assim, eu sempre falo o seguinte: "Olha, o que minha mão à direita faz, você precisa saber". Tem coisas e outro detalhe, quando você faz o bem, você nem lembra que fez. Olha que coisa boa. Quantas Que pessoas eu falo coisa. assim: "Graças a Deus que eu fiz o bem", porque se eu tivesse feito o mal, o cara estava aqui agora olhando com uma cara feia para mim, eu não sabia nem quem era direito, É, né. é. Então assim, eu agradeço muito a Deus por isso, porque a profissão me ajudou, o man a Sueli foi inteligentíssima, o mandato me ajudou, contribuiu para que eu pudesse contribuir com o meu semelhante, Amplificou, amplificou. amplificou. É, então assim, isso eu sou muito grato e acho que nesse período em que eu tive o privilégio de servir, né, também na atividade política, eu acho que os políticos têm que entender que a vida pública não é para você resolver sua vida, não é um emprego que você vai ter, É, é doação. Se isso aí. você quer doar, vá, né. Se você quer se autopromover, vá para o setor privado. Pronto. O setor privado está aí Isso aí. para isso, Isso aí. né, Vai te absorver. vai te absorver, É, né. Então, porque a população mais simples, se você não puder fazer, se o poder público não puder fazer nada por ela, quem vai fazer, sim. né? Quem vai fazer? Normalmente a gente só doa aquilo que está sobrando, né? Isso aí. A gente só doa É, e tem que é. fazer campanha ainda para você doar o que está É sobrando, isso aí. porque às vezes você deixa estragar em É, casa e é, não doa, é. né? É isso aí. Pois é, mas você tem que doar, não é o que está sobrando, o que as pessoas precisam, é diferente, É, né? é isso aí. É diferente, né. Quando Jesus Cristo falou daquela viúva que deu aquela oferta, e ele elogiou a oferta, daí eu fiquei olhando: "Pô, mas foi uma moedinha". Ele É. falou assim: "Mas ela não deu o que sobrava, ela deu o que ela Era o tinha, era o que era mais precioso para ela. precioso para ela", É, né. Então assim, é importante que a gente doe o que é precioso para nós, é isso aí. É né. isso aí. E acho que a gente consegue construir um mundo melhor dessa É. forma. Quando o senhor olha, doutor Sérgio, para os primeiros passos, né, quando o senhor sai dessa faz essa não foi nem transição, né, quando o senhor está ali nos primeiros passos na política, foi eleito pela primeira vez eu não sei se foi ao cargo de prefeito ou foi Não, vereador? foi vereador. Então, o que que hoje, se a gente fosse falar para quem está aqui nos acompanhando aqui no Legado 360, o que mais marcou nesses primeiros passos, assim, o que gerou aquele impacto direto que o senhor deve ter percebido assim: "É por aqui que eu vou trilhar"? Pois é, olha bem, na verdade é o seguinte, eu fui vereador uma vez só, né, e aí eu enxerguei. Foi em que ano? Eu fui em 89 a 92. 89, 92. E Ok. aí eu enxerguei que a contribuição que eu queria dar, eh, ela seria muito limitada com um mandato De de vereador. vereador. Enxerguei assim: "Olha, eu preciso construir algo Hum. que eu possa chegar no executivo". Eu não tinha padrinho, eu não eu nunca tive político que me apresentou para absolutamente nada, né. A minha edificação foi tijolinho com tijolinho, feita por A mim. base. Base, eu não conhecia ninguém da política da serra, nunca tive ninguém: "Ah, vou caminhar, vou te apoiar, Vidigal", nunca tive isso, nunca tive isso. Não sou contra quem faz, porque eu faço isso, né. Hum. Eu acho que quando você encontra uma pessoa com uma boa índole, pessoa de bem, nada mais justo que você contribua para que ela também possa ocupar os espaços importantes, né. E isso passa também, me perdoa, doutor Sérgio, passa também por uma transição e uma transferência É, de legado. isso Porque você não pode ter construído aquilo para si, e falando: "E agora, quem vai dar continuidade?". Então eu também defendo essa condição de que algo que eu falo pelo que está acontecendo aqui, na gravação desse podcast. Quantas pessoas que estão nos acompanhando e que vão absorver fragmentos dessa nossa conversa aqui e que vão falar assim: "Eu quero ser igual o doutor Sérgio". até porque a gente também,
se idealiza Em em alguém. outras personagens, Sim, né? Que a gente sim, acha sim. que tem alguma essência que vale a pena Isso. se aproveitar. Então, assim, eu fui vereador. Aí uma coisa importante, sabe, Rodomário? Eu tive o cuidado, eu nunca fui uma pessoa com dificuldade de convencimento, mas eu nunca fui a pessoa também que tivesse obrigação de votar alguma coisa porque eu estava recebendo alguma coisa. Eu sempre tive independência e liberdade nos meus votos, Isso aí. né. Então o meu posicionamento na política, às vezes eu fico ouvindo política: "Ah, mas fulano me ofereceu tanto, outro ofe", ninguém nunca me ofereceu nada, sabe por quê? Porque eu nunca dei a chance de ninguém me oferecer nada que não fosse uma coisa legal, Entendi, né. entendi. E eu fui vereador, né, o que era bom para o município eu votava, porque eu também fazia crítica, eu não era bom, né, eu tinha minhas críticas, natural, sem desconstruir imagem de pessoas, porque uma coisa é você fazer crítica, do resultado de uma gestão, outra coisa é você querer desconstruir a imagem de pessoas, porque de repente eu posso até não ser um bom gestor, mas não quer dizer que eu tenho má índole, Isso aí. né, não quer dizer que eu tenho má índole, É. né. E o senhor falou de rede social, hoje a rede social pega, esse formato, né, que se dão, né, É. e junta isso e joga de uma forma E uma muito coisa ruim na ruim. política que eu observei e observo ainda hoje, é que quando eu quero galgar um espaço, em vez de eu me preocupar em mostrar quem eu sou, eu quero desconstruir a imagem de quem vai estar disputando espaço comigo, né. Hum. A minha mãe me falou uma vez quando eu era garoto, assim: "Sérgio, fale somente o que você sabe de bom das pessoas, tá certo? Explore O isso. que não for de bom, você Ah, retém, é, peça a Deus para que mude é. as pessoas, né". Então, eu nunca se você pegar a minha vida toda na vida pública, eu nunca abri minha boca para falar mal de ninguém, né. Nunca, nunca falei: "Ah, fulano é isso, é aquilo", não. E muito menos contar mentira, né, falar o que a pessoa também não é, porque é muito comum hoje na política, o cara cria O uma imagem oportunismo, o né. cara quer vender uma imagem sua, e uma mentira contada muitas vezes, para muitos acaba virando uma verdade, porque na política ninguém conhece seu dia a dia, o cara fala de ouvir falar, né, é uma coisa que eu acho que o eleitor deveria fazer, ele deveria estudar o currículo de cada cidadão Aproveita, doutor Sérgio, antes. dá um É, recado aqui para quem está nos é, é. acompanhando, e nós estamos aqui nesse período de pré-campanha. Qual é esse recado que o senhor dá para esse eleitor que está. Eu tenho dito, sempre falei isso, que as pessoas deveriam fazer, você que é trabalhador, você deveria fazer com o seu voto, na hora de escolher, o que o seu empregador faz com você na hora de te arranjar o emprego. Você não chega no emprego lá e conta meia dúzia de história, ele quer saber o seu currículo, quer saber o seu histórico, Valida, né. né, Exatamente, exatamente. valida. Tem uma seleção. É. Eu acho que tem que começar a fazer seleção também na hora de escolher os nossos representantes, porque sorrir, dar um tapinha nas costas, Hã, abraçar, em época de política é hã, muito comum, hã. até porque esse é o mecanismo de se apresentar, porque É, também se o político passar por você e não der um sorriso, você: "Vou votar nesse cara, é, que ele nem sorri para mim", é, né, é, a é, gente começa a arranjar os critérios. é. Mas analisa o currículo, analisa o histórico de cada um, né. E outro detalhe importante que eu tenho dito muito, você que é trabalhador, o seu patrão te mantém no emprego porque você fala mal do seu colega ou porque você produz? Esse é outro problema. Tem gente da política que 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 está na política ganhando salário, porque ninguém está sem receber, não É isso existe aí, não isso. existe. Você pode ter situação oposição, mas você tem o seu subsídio, é natural, Acabou. tem as mesmas estruturas que tem o outro, né, É, com a certeza. mesma coisa, É, aí você fica o que que você está produzindo? Nada, só está falando mal do dos outro. outros. É, Faça isso no seu trabalho, vê se você consegue ficar é, mais do que 2 dias no emprego, é, né, o seu é, patrão quer que você apresente resultados. E eu acho que é isso que o eleitor tem que fazer, começar a exigir que apresente resultados. Aqueles que já teve o mandato, então não pode cobrar resultados, lógico, muita coisa de quem não teve, né. Mas quem já teve, apresente os resultados, mostre lá o que que foi feito para a sociedade. Fazer individual para mim não vale, né, isso aí. porque ninguém é eleito para fazer um trabalho individual, você foi eleito para fazer um trabalho coletivo,
né? É. Esse é o papel nosso da política, né? Até porque não dá para fazer. Eu sou prefeito de uma cidade com 600 mil habitantes. Como é que eu vou governar para fazer um favor individual para cada um, É. né? Já dizia Aristóteles, né, ele fala que a cidade não é um ajuntamento de casas, mas a união de pessoas, de Pessoas. cidadãos, Isso aí. né. Quem olha para a serra hoje, e vê aquela edificação, a cidade muito bem, edificada, construída, empresas ali, polo industrial. Já vou até aproveitar um gancho dessa frase, doutor Sérgio. Como que foi essa quando o senhor olha para essa sua chegada na vida pública, se tornando prefeito da Serra e deixando essa contribuição que está lá, hoje eu sou ex-prefeito da Serra, o que que o senhor considera, assim, que foi mais relevante da figura do doutor Sérgio Vidigal para a Serra de hoje? O mais relevante na política é você disputar uma eleição, ganhar, sem ter compromisso político com ninguém, seja lá com empresário, Uhum, seja lá com outro hum, político, ninguém. Para você ter liberdade de governar. Isso é fundamental, ok. né? Então o senhor já coloca isso como Isso é um um fundamental. um Isso é pré-requisito. fundamental. É. Segundo, governar a cidade é igual você governar a empresa. Tem que ter resultados. Resultado. Você tem que ter resultados, né? Entrega, entrega. O recurso está lá dentro, né? O recurso é fruto de sacrifício, de sofrimento de uma sociedade que tira uma parte da sua renda para pagar seus impostos, né? Isso é fruto de sacrifício. De repente, se eu não pagasse o imposto, eu podia comprar um sapato, mais um sapato novo para o filho meu que está precisando, ou uma camisa, né? Ou de repente precisa levar uma alimentação melhor para dentro de casa. Você tem um sacrifício. Ok. Aí, aquele recurso, ele tem que ser bem aplicado. E ele tem que ter o papel de reduzir desigualdade. Você tem que aplicar mais para quem precisa mais. Você não tem que aplicar mais para quem gera mais impostos. Quem gera mais impostos depende menos, Hum. né? Você tem que aplicar mais para quem necessita mais. Então, qual o primeiro papel nosso? Montar equipe. Montar equipe. Se você quer fazer favor para alguém, faça com o seu dinheiro, não faça com o dinheiro público, né? "Ah, eu gosto muito desse menino, é bonzinho. Ah, vou dar um mas ele não vai produzir nada". Ué, faça com o Você seu, vai ter um problema. porque você está fazendo com o público. Tem muita gente que precisava daquele espaço e não está tendo, e você vai dar para quem não pode dar o retorno para a população? Então, primeira coisa, governe com responsabilidade, monte equipe, e o que é mais importante, Rodomalho, faça planejamento. Planeje. Planeje. Aonde nós queremos chegar? Quais são os nossos pontos fortes? É, Quais são os nossos pontos fracos? Quais são os nossos desafios? é. Né? Já dizia um outro filósofo que ele diz o seguinte: nenhuma embarcação, né, nenhum vento é favorável para uma embarcação que não sabe aonde quer Quer chegar. chegar. Pois é. Então, aí eu creio que foi o sucesso de gestão na Serra, como deve ser em outros locais também, creio eu, né? Hum. É você, primeiro, ter a liberdade de montar sua equipe. É. Segundo, você buscar quadros qualificados. É fácil buscar? Não, não é fácil não, Hã. porque às vezes dependendo do quadro, o salário do setor público você não pode pagar de acordo com a qualificação. É um salário igual para todo mundo. Isso aí. Então, às vezes, o salário você não consegue atrair uma pessoa mais É. qualificada, mas aí você vai lá e faz o apelo, cara, pelo sacrifício Ele do vem espírito público, é, né? Porque também ele acaba, do servir, né. se o projeto der certo, isso vai para o currículo dele. É. Isso é importante para o Sim, nosso currículo, sim, né? sim. Uma coisa é você servir num espaço, no governo, que trouxe X resultados, e você serviu no governo que foi fadado a sucesso. Você nem gosta de falar que você serviu naquele governo, Isso aí. porque ela traz para você resultados negativos. E aí nós montamos equipe. Deu problema? Deu problema, porque as pessoas não entendiam, porque eu sou amigo, eu sou companheiro, eu não abandonei o companheiro, mas cada um tem que fazer aquilo que ele tem capacidade de entregar, Dentro das suas da sua competências e competência. habilidades ali. Então a montagem da equipe foi fundamental. Eu também ganhei a eleição de prefeito da Serra
sem ter nenhum, como eu disse com você, que eu sempre foi uma caminhada de tijolinho por tijolinho, Uhum. então isso me permitiu ter autonomia. Você imagine quando eu chego à prefeitura da Serra, em 96, 97, que tinha 6 folhas atrasadas de pagamento. Meu Deus. Parece que é coisa pequena, é 6 Foi folhas, foi um dos grandes desafios foi um então, grande né? desafio. Segundo desafio, o município estava endividado. O prefeito anterior não tinha ainda a lei de responsabilidade fiscal e você podia ficar deixando dívida para quem o sucedesse. Hum. Hoje a lei não permite mais. Você só pode comprometer a receita do orçamento que você tem, Isso aí. né? Você não É, pode fazer uma despesa maior é. do que o orçamento que Só você tem, executa o que o que planeja. planeja. Eu aprovo o orçamento o ano É. anterior, a não ser que eu tenha superávit de receita, Ok. mas só consigo saber disso no final do ano, É, lá na né? frente. É. Então isso era importante. Então, assim, a gente pegou um município endividado, sem credibilidade, população com autoestima lá embaixo, né? Porque o cara, quando falava da Serra, a mídia só tinha imagens negativas da Negativos. cidade, É, né? violência, Violência, né? é, O servidor, coitado, o contra-cheque ele não podia usar nem para comprar nada financiado, porque desenvolvimento econômico lá lá embaixo. embaixo, né? Então, assim, e uma migração inversa. Quem não tinha para onde ir, Hã. ia para a Serra. Quem melhorava de vida, Saía. mudava É, para a capital, né? Né? Você tinha uma migração inversa. E nós éramos uma cidade dormitório. A gente só dormia na Serra. é, Tinha que trabalhar em outro município, é. O senhor né? sabe que eu fui testemunha aqui nessa mesa, nesse espaço, aqui no Legado 360, eu fui testemunha de uma frase, de uma fala do nosso amigo prefeito da Serra, um abraço aqui, Euclério Sampaio, da Serra não, de Cariacica, Euclério Sampaio, ele teve a oportunidade de estar aqui conosco, e algo que ele falou que foi marcante, que eu falei isso aí em algum momento que eu encontrar o doutor Sérgio, eu vou falar. Ele falou assim: "Rodomário, eu quando assumi, a prefeitura de Cariacica, eu era um improvável", ele falou para mim, "porque ninguém falaria para mim, o que estão falando hoje, de quem é Cariacica". E eu busquei uma escola, e eu perguntei: "Que escola, prefeito Euclério Sampaio?". "Sérgio Vidigal". Ele olhou a serra e falou assim: "Eu posso fazer igual ou melhor do que o Sérgio Vidigal fez na serra". Então eu fiquei muito feliz, porque anteriormente nós tivemos um bate-papo como esse, né, já num episódio anterior, e o Euclério falou nessa mesa aqui, então eu tô Eu agradeço ao Euclério, né? Você sabe que o Euclério já foi meu colega de partido, ele já foi deputado é estadual mesmo? pelo PDT, Olha só. né? Acho que foi 3 mandatos, né? Hum. E assim, aí tem que ser muito honesto, para todos nós foi uma grata satisfação, né? A gestão do Euclério, lógico, aquilo que a gente falou, ninguém governa sozinho. Se eu Isso aí. falar que tudo na Serra que eu fiz, que aconteceu, foi eu que fiz sozinho, Não, não é não, verdade, é, né? É uma união de força, essa palavra parceria, ela é fundamental nos resultados. Nós temos que ter essa capacidade de conversar com todos, porque capacidade de conversar com aliado é fácil, mas tem que ter capacidade de conversar é, com os não aliados, né? Você tem que ter é, essa capacidade de conversar, porque você não governa para quem votou em você. você Você vai governa tudo. para todo mundo, É. né? Você não vai O governar. camarada que estava ali numa oposição ferrenha ali durante o período de campanha, né, te confrontando, falando mal de você, e de repente agora É isso aí. você vai ter que servir ele. Né, então, até pela obrigação nossa, né, de servi-lo, né. O papel do Estado é esse, né. Então, assim, eu acho que aí fizemos planejamento de Hum. 2000 a 2020. Ok, Quando chegou em 2012, nós revisamos o planejamento, ok. porque como a economia é muito dinâmica, né, e no Brasil é muito mais dinâmica ainda do que a gente Sim, imagina, é, né, os nós desafios, nós né. revisamos o planejamento, né, Ok, e agora em 24, fizemos a terceira revisão do planejamento. Nós fizemos 2000, 2020, 2012, 2032 e 2024 a 2044, né. Então, assim, a serra tem um norte. Se os gestores da serra, cumprirem a cartilha desse norte, a chance de dar errado é muito muito, pequena. muito Tanto pequeno. que a chance é pequena, porque eu não fui o único prefeito que a serra teve nesse período todo. E quem me sucedeu, tudo bem, o primeiro mandato sucedeu, como o Écio está lá,
foi um Foi uma candidato, transferência de... transferência, mas manteve a execução do planejamento da cidade, Sim. né? E a gente fez planejamento muito participativo. Pra você ter uma ideia, uma das coisas que eu fiz no início do mandato, dá trabalho? Dá. Eu fiz uma gestão democrática. O que significa isso? População participar. De que forma? Diretor de escola, diretor de CMEI, quem escolhe? Pai dos alunos e o corpo docente. Eles escolhem quem vai dirigir a escola. Ah, Não havia uma influência política. não, antigamente o cara vinha lá, o vereador, não sei quem, não, eu tenho fulano de tal aqui, que eu queria que dirigisse a escola, não sei o que lá mais, que é lá meu reduto. Isso é brincar com a educação, hã? Ali eu mando. Né? Ó, nós temos que ter um profissional que tem o olhar para o aluno, pô, e não olhar para o O reduto? reduto, né? Então, loucura, então não fizemos a gestão democrática, orçamento participativo. Participativo. Olha, nós somos o único ainda no estado que mantemos o participativo, né? Serra? Serra. Eu fui, na Olha verdade, só. nós só não fomos o primeiro município do estado a fazer orçamento participativo, porque em Vitória, o então prefeito Vitor Boaz, ele implantou em Vitória o orçamento participativo e ele foi prefeito antes de mim, Sim, né? sim. Mas, Doutor Vitor. mas nós aperfeiçoamos o orçamento participativo. O que nós temos na Serra? Uma cidade com muita demanda, com pouco recurso. Como é que você aplica? Né? Você vai aplicar aonde o cara fala mais alto? Aonde você tem o cara o reduto que vota mais em você, nós temos que aplicar onde mais precisa. Se você quer deixar a cidade igual, e qual foi a nossa grande ousadia? A gente fez o IDH de cada região. Quanto menor o IDH, maior o recurso do orçamento participativo. Mais investimento. Mais investimento. É. Né? E, lógico, ouvir a comunidade, também sugeria a ela, no entendimento da prefeitura, a visão nossa, o que a gente achava que era importante para eles avaliarem também, porque às vezes o cara pede um campo de futebol e eu preciso de uma creche. Olha a minha irresponsabilidade Uma unidade de saúde. de fazer um campo de futebol E o povo... e a criança fora da creche, né? Incoerência. Então a gente ajudava um pouco, mas assim, nada que não fosse homologado pela comunidade. No primeiro momento, a Serra não tinha, o bairro da Serra que tinha o melhor poder aquisitivo era Parque Residencial Laranjeiras, né? O restante da Serra ou era conjunto habitacional popular ou era invasão, né? Entendi. Para você ter uma ideia, a última invasão da Serra que teve na Serra foi antes dos meus mandatos. Quando eu acabei de assumir, ia ter uma invasão na Cidade Pomar. Eu fui lá, situação difícil da Serra, chamei eles, falei assim, olha, confia em mim. Mas o governo do estado prometeu que ia fazer as casas. Confia em mim. Nós conseguimos captar 5 milhões na época, né, do governo federal. Falei assim, olha, nós vamos fazer a infraestrutura, com a infraestrutura pronta, se a Coab cumprir ou não cumprir, é problema dela, a gente vai fazer. E aí, naquele momento, a gente tinha lá umas 800 pessoas preparadas para piquetar e ocupar os espaços. Olha só. Piquetar. Então, dali para cá, nós nunca mais tivemos. Podemos ter alguma ocupação silenciosa? Sim, o cara vai lá, faz uma extensãozinha no quintal dele, vai lá, leva outro, mas bairros da Serra não. A Serra tem vários bairros que nasceram de ocupação irregular. Os maiores bairros da Serra, a sua maioria, foi de ocupação irregular. Você pega lá Planalto Serrano, né? Foi uma ocupação irregular. Pega Central Carapina, né? Pega Parque das Gaivotas, Vila Nova de Colares. São bairros sem planejamento. Sem planejamento, né? E a ponto que Planalto Serrano, pra você ter uma ideia, eu não pude fazer nenhuma obra de escola, posto de saúde, que fosse com recurso federal nem estadual. Porque para ter o recurso federal, você tem que mostrar que você é proprietário do terreno. Eu não tinha uma propriedade, porque ninguém tinha, era uma ocupação, né? Tivemos que fazer tudo com recurso próprio. Né? Mais desafiador ainda. Mais desafiador ainda, né? Porque eu não vou fazer então, porque eu não posso fazer, porque não pode construir, não. Fizemos com recurso, eu vou fazer no bairro vizinho, né? Para locomover. Então, assim, eu acho que o planejamento é fundamental, planejamos, enxergamos que a Serra,
Quando eu cheguei na Serra em 96, o perfil da Serra era uma cidade industrial, né? Antes, até a década de 70 para 80, a Serra era uma cidade agrícola, né? Impressionante, né? Olha só, Atividade agrícola era a maior atividade da Serra. é muita área rural. Cultura de abacaxi, Ó, né? E depois, na década de 80, nós passamos a virar uma cidade industrial. Começou a criar os polos industriais. A Serra era tão discriminada que os primeiros polos industriais da Serra levou o nome de Civite, 1 e 2. Sabe o que significa Civite? não. Centro Industrial de Vitória, Meu na Deus, Serra. que Porque, aprendizado que eu tô porque, aqui. porque Civite. Civite, está lá o Ah, nome, o nome é Civite. Civite, E a eu gente sei. nem gosta de falar muito, É porque pra não... deixa só Civite, porque o cara não sabe o que entende, né? Aí você tem uma ideia. Centro Industrial de Vitória. Ó, para você que está nos É. acompanhando, que acha que Civite é um nome que tem a ver com a Serra, ó, esquece, apaga aí do HD. É o quê? Você fala aqui. Centro Industrial de Vitória, Civite, Centro Industrial. de Vitória. Né? Então, Não vou falar muito não, hein? Senão- então, assim, a Serra foi enxergado como polo industrial, mas numa visão É, de somente ocupar o espaço, é. porque não tinha espaço na capital. Não tinha. Não tem, não. Vitória é uma cidade Pequena. muito pequena, É. né? Então, aí quando nós chegamos com o planejamento estratégico, nós enxergamos que a gente poderia ser uma cidade forte também no setor de comércio e serviço. É. E a cidade da Serra hoje, o setor de comércio e serviço, é maior do que a indústria. Comércio e A serviços. composição nossa do PIB, do comércio e indústria, Qual a representação? ela representa hoje mais de 55%. A Serviço. indústria da Serra, ela ainda é a maior atividade econômica industrial do estado, mas hoje ela não é a maior composição do PIB da Serra mais, Olha que loucura. né? Mas já foi, se um dia a ArcelorMittal falasse que ia embora da Serra, tinha que fechar o município, porque Pela tamanha dependência. tamanha dependência, né? E essa era a preocupação nossa. Nós não podemos ficar dependentes de uma atividade econômica única. Vamos diversificar a cidade. E aí o setor de comércio e serviço cresceu muito na Serra, né? Aí a mão de obra nossa começou a ser mais absorvida, até porque, se você observar, quem mais gera emprego não é a indústria. Quem mais gera emprego é comércio e serviço. Comércio e serviço. É isso que gera emprego de verdade. Porque a indústria, com o passar do tempo, ela se automatizou muito. Né? Você hoje, você vai dentro de uma Bianco Grace, né? O que as máquinas... A linha de montagem. A linha de produção, o chão de fábrica. Exatamente. Né? Então, e além de exigir uma mão de obra mais qualificada. Né? E a mão de obra que fica para operar os equipamentos, ela tem que ser mais qualificada. E isso no Brasil, doutor Sérgio, é uma característica muito aplicada também ao porte das empresas. Todo mundo acha que são as grandes indústrias, as grandes empresas que são as maiores geradoras de emprego. Não. E não, são as micro, pequenas e médias Não, empresas. A prova disso É a Serra. e a própria pandemia. Quando veio quando nós tivemos aquela retração, quem segurou a economia, desculpa, foi a pandemia não, foi naquele período de 2014 e 15 que a gente teve uma desaceleração da economia no Brasil. Quem segurou foi o pequeno e o micro, que segurou o emprego, ele que segurou o emprego. Né? E hoje, o empreendedor individual hoje, por exemplo, a participação dele na composição da ocupação de mão de obra no mercado é altíssima. Né? Porque aumentamos muito o empreendedor individual também com o passar do tempo. Né? Você sabe que o brasileiro tem um espírito de empreendedor. Nós somos o 5º país com o maior número de empreendedores do mundo. Olha só que coisa interessante. Eu até brinco quando o cara fala assim, olha, eu vou sair daqui, vou empreender não sei aonde. Se você empreende no Brasil, teve sucesso, qualquer lugar do mundo que você for empreender desse, você vai ter sucesso. Porque para ter sucesso aqui, né? O brasileiro, ele carrega... Eu sempre digo que há uma diferença, doutor Sérgio, entre... E que todo mundo confunde, a grande maioria das pessoas confundem, entre a pessoa ser um empreendedor e ser um empresário. Há uma diferença. E a diferença ela é muito simples. O empreendedor é aquele sujeito que ele é possuído de muita coragem, visionário, né? Aquele que fala assim, eu vou começar esse pequeno negócio e vou fazer isso aqui acontecer. Mas ele se esquece de se qualificar. Sim. Então, essa transição do empreendedor para o empresário passa por isso. Os empreendedores poderão
se tornar. Aliás, os empresários um dia já foram grandes empreendedores. Sim, Mas nem todo empreendedor vai se tornar um empresário. sim, Porque ele esquece dessa coisa que nós estamos batendo aqui na tecla, do planejamento, isso. da organização, Não, se da administração. você não se preparar, você não se mantém no mercado. O mercado hoje é um mercado exigente, É. né? Para você se manter, você tem que se atualizar, Isso aí. tem que analisar custos, né? Não dá para É. fazer as coisas, né? Porque antigamente ser comerciante lá atrás, tinha gente que dava sorte E ia. e ia, É. né? Hoje a sorte só não consegue É. te Tem levar. que ter as competências. Tem que ter competência. E gestor público é a mesma forma. É. Não E- adianta brincar com o setor público, E aí né? me veio aqui, o senhor está falando, eu estou pensando, como que o doutor Sérgio, médico, né, chega ali na cadeira de prefeito e vê inúmeros desafios, né? Aí nós vamos falar de cultura, turismo, desenvolvimento econômico, gestão, planejamento. Como é que foi essa. Isso teve a ver lá com a questão do Sérgio comerciante, Eu empreendedor, acho que teve. né? Porque com a medicina a gente É, sabe, né, é. que é questão de Eu sobrevivência, de acredito tato. que muita coisa eu aprendi com meu pai no comércio, né? Muita Ah, coisa eu aprendi, né? E a gente. E outro detalhe, o senhor acredita nessa inspiração? e aquilo que eu falei, tem coisas também que eu aprendi com a equipe que eu montei, né? Porque eu não tinha obrigação de entender de tudo, Claro. mas eu tinha responsabilidade de botar os melhores nos espaços estratégicos. Nós não podíamos dar errado. Errado. Você imagina, eu começo o mandato com 6 folhas atrasado, o cara tem paciência comigo 4, 5, 6 meses. Depois ele não tem mais paciência, não. Ele acha que tem que resolver tudo, Isso aí. né? No segundo ano do mandato, não pode ter mais problemas, né? E eu peguei o cenário da prefeitura no momento em que os governos estaduais tinham um desempenho muito ruim. Porque se você olhar direitinho, nós começamos a ter bom empenho de governo estadual a partir de 2002, a partir de 2003, me perdoa. A partir de 2003, o Espírito Santo virou a chave na gestão estadual, Isso aí. né? A gente não pode negar isso, Isso. né? O Espírito Santo virou a chave. Então, qualquer gestão anterior, municipal, É. anterior a essa fase, Tinha que ter muita competência de quem estava lá. para se virar nos Pra 30. você ter uma ideia, Odomário, Hã. eu pagava a escala especial ao policial militar para ele ampliar a permanência dele nas ruas, porque o Estado não tinha condição de pagar. Eu comprava viaturas para adotar a Polícia Militar da Serra, eu comprava viaturas para a Polícia Civil, eu alugava imóveis para você botar delegacia na Serra, né? Então, assim, o senhor está me fazendo aqui também fazer uma reflexão. O senhor nunca foi aquele prefeito vitimista, né? Não, não, não. Não? E sempre me dei bem com todos, independe, Hã. se foi um candidato que eu apoiei ou não apoiei, Hã. sempre me relacionei bem, né? Hã. É isso, institucionalmente, sempre me relacionei bem, Entendi. né? Por causa do respeito, né? É, porque era muito É. fácil, às vezes, nesse caso, você ficar falando: "Olha, isso aqui não é culpa do município, isso aqui não é Ah, culpa de não sei o não. quê", e aí a serra lá sofrendo, E a gemendo. e a população, ela É. também, esse dia eu estava comentando, uma das coisas, eu fui deputado federal 2 mandatos, nós criamos uma frente parlamentar para rediscutir, a redistribuição dos impostos pelos entes federados, Ok. município, estado e União, porque ele é extremamente injusto, né. Todo Desproporcional, né? todo mundo fala o seguinte: "Olha, mas às vezes a pessoa Hã. reclama que tá lá, a rua dela não está asfaltada, ou mas eu pago meus impostos", né, se Sim. se tá faltando lá uma escola, mas eu pago meus impostos. Ela está falando a verdade, porque tudo que você compra, você paga imposto. Você Sim. abastecer o seu carro, você paga imposto, comprar uma televisão, você paga imposto. Não tem nada que você faça que não tenha embutido imposto. Mas olha o detalhe, Rodomário, de cada R$ 100 de imposto que você paga, R$ 60 vai para a União, R$ 26 vai para o governo do estado e somente R$ 14 fica com o município, né. E aí eu vou fazer um gancho que seria não, né, é um grande, a gente falou da questão da política, né, se esse é o número que o senhor está pontuando, a figura de uma É representação, fundamental. na bancada federal para aquela
para aquela cidade, para aquela região, é fundamental. Fundamental. Por esse número. Por esse Por número. você ter um representante ali na, É, na Câmara isso aí. e ele olhando para aquela região e falando: olha, a arrecadação lá é Isso isso, aí. o Isso. Estado fica com isso. Isso. E a gente trabalhar também para poder tentar rever a redistribuição o bom seria a gente redistribuir a A receita, receita. né? Que É. pudesse ficar. Se a metade da receita, se essa metade da receita ficasse com o município, ele não precisava de ninguém. Ele tocava tudo sozinho. Se Porque ficasse no município. ele resolve tudo. Resolve o problema Mas dele. os problemas que você vive no município, você não procura ninguém a não ser o prefeito. Não tem, né? É isso aí. Faltou especialista. Eu não quero saber quem é a cidade, é o prefeito. É. Né? Dificilmente ele vai olhar para o governo federal. Não vai olhar. E nem É. vai chegar até o governo. É, não vai. Né? Então, assim, além de trazer os recursos, é importante para debater a ampliação de recursos para áreas estratégicas como saúde e educação. Né? Porque como é que eu vou dar educação em tempo integral se eu não tenho uma receita adequada para isso? Quando eu dou educação em tempo integral, eu estou dobrando o custo do aluno, Entendi. não é isso? Mas se minha receita não dobra, como é que eu faço essa matemática? Ela não fecha. Ela não vai fechar. Não vai fechar. Não é isso? Então, assim, eu acho que a importância do parlamentar é para trazer o recurso de volta, seja ele em forma de emenda, seja ele através de aumentar o aporte de investimento na saúde e educação, que é fundamental, que você tenha na cidade, Sim, né? sim. Porque esse é o maior custo. A cidade tem 3 grandes custos: saúde, educação e zeladoria. São os 3 custos altíssimos da cidade. Manter a cidade limpa, iluminada, né? Isso é um custo que não é barato, né? A educação e a saúde são esses 3 aqui, você leva mais de 60% do orçamento do município, Entendi. tá? É. E depois tem que fazer investimento, porque se não fizer investimento também, você não atrai novas empresas para a cidade. Eu lembro muito bem que quando eu começava a fazer as minhas obras, eu tirava uma parte do orçamento participativo e falava assim: ó, essa parte aqui é para obras da cidade. Qual que é a obra da cidade? É obra que vai melhorar a vida da cidade. Que tem obra que melhora seu bairro, mas não melhora a cidade. Porque se eu não melhorar a cidade, eu não atraio novos investimentos. É. Né? Pô, se eu não faço uma avenida Civite igual aquela, como é que eu vou atrair investimentos? Né? Se a gente não faz a rotatória do Dório Silva, se não faz o binário lá da Norte-Sul, transformando aquilo em mão única, que faz novas obras de grande porte, de infraestrutura, você não atrai novos investimentos. Porque a pessoa não vai investir, não, você vai doar terreno que ele vai vir. Apesar que você não pode, ele não vai vir porque o empresário ele faz conta. Ele quer saber se o transporte chega lá, nesse espaço, se lá tem água, tem luz, né? Se tem mão de obra no entorno para ele utilizar. E tudo isso entra na conta dele, na hora dele resolver instalar uma empresa em determinado lugar. Não é só incentivo fiscal. Incentivo fiscal ajuda, mas incentivo fiscal sem infraestrutura, sem uma ambiência, ele quer saber se o município tem saúde, se o município tem educação, porque tudo isso é importante para o empresário. Daqui a pouco o funcionário dele passou mal, vai ser atendido aonde, né? Então, isso, a gente que está na gestão, nós temos que entender que para trazer investimentos é preciso ter infraestrutura. Né? Porque eu falo, não, vai governar para rico? Não, ninguém vai governar para rico, mas sem gerar riqueza, eu não consigo atender a população mais simples, porque ela não tem condição de contribuir com os impostos daquilo que o município exige do custeio. Né? Então, assim, é o trabalho que a gente também conscientizou todo mundo. Então, uma parte era para a obra da cidade, ó, E outra para os bairros. E aí a gente faria de acordo com as necessidades, né? De acordo com quem tinha população maior, quem era mais aliado, quem arrecadava mais. É pela necessidade. Se você olhar a arrecadação de IPTU, você vai pegar a arrecadação de IPTU na Serra. 70% da arrecadação de IPTU da Serra é feito pela ArcelorMittal e os grandes centros industriais e empresariais. Olha só. Né? Então, como é que você descarta
equipamentos como esse, que além de tudo vai gerar emprego, É, que para a gente vai gerar emprego. sem dúvida. O trabalhador vai trabalhar na própria cidade, vai precisar se movimentar muito, ir para Vitória, ir para Vila Velha, ou Cariacica, né, onde é que É. seja, né? O senhor me fez lembrar aqui, eu tive uma passagem no setor público, atuei durante mais de uma década no Grupo Águia Branca, e eu tive um professor lá, para mim um dos maiores estrategistas ali no Grupo Águia Branca, chamava Coronel Clíndia Sobreira de Almeida, Coronel Clíndia. E ele falava muito isso, muito em cima disso que o senhor tá falando. Ele falava de uma tal um dia eu cheguei no gabinete dele, na sala dele, ele falou assim: "Rodomário, você precisa ter uma visão holística". E naquela época não tinha Google para a gente consultar É, na hora para não passar vergonha, né. Aí eu: "Meu Deus, o que que é a visão holística?". A visão do todo. é isso aí. Todo estrategista, todo grande gestor, ele precisa ter uma visão do todo. Se chegássemos aqui nessa sala e observássemos somente a câmera, essa aqui, e desprezasse o restante dos equipamentos, você estaria limitando a sua visão. Sim, Então eu acredito que boa parte desse legado que foi deixado ali na serra passa por alguém que de fato teve uma visão do todo, né? sim. Que é não somente olhar o bairro, mas olhar para uma cidade que estava se projetando ali diante de um desenvolvimento É. econômico. E a potencialidade que a cidade tinha que estava S adormecido. Ela Olha tinha aí, uma potencialidade adormecida. Ela ainda tem, sabe, Rodomário? Nós temos ainda uma etapa de crescimento econômico da Serra que agora a gente começou a startar já nesse último mandato, mas o Everson agora com certeza vai acelerar, que é um filão econômico fantástico, que é a área do turismo. Tá? Mas para você ter turismo, tem que ter infraestrutura, tem que ter segurança, sim. né? Você tem que fortalecer a cultura, porque ninguém vai. Turismo você não faz com praias, tem praia bonita no Brasil inteiro. Tem que ter. Turismo faz com a sua Tem história, que ter algo que né? atraia, Que né. atraia, né? É, A Serra é uma cidade histórica. O nosso sítio histórico religioso é fantástico. O circuito jesuítico passou pela Serra, né? Nós temos manifestações folclóricas importantes, bandas de Congo, né? Porque o turista, na verdade, ele quer ver esse diferencial, né? Você pega o turismo na Europa, a maior atividade econômica do turismo da Europa não é as belezas naturais, é exatamente o turismo histórico-religioso. hum, É impossível você ir numa cidade de outro país que você não vá fazer uma visitação, né? As igrejas, as o que retrata mesquitas, né, aquilo é né, porque você vai trazer vai conhecer a história, história, vai conhecer história, a né. história. Não é um momento de divertimento, é um momento de cultura mesmo. É isso aí. O turismo é um momento de cultura, né. Divertimento, você vai na praia ali, volta para casa, acabou, né. Então assim, esse é o último filão o município está trabalhando agora e algumas obras que vai ser importante, que é por exemplo, a obra que liga Jardim Camburi a praia de Carapebus. Por que ela é importante? Não é só pela questão da terceira via, que é mais uma via, é ligação orla a orla. O que mudou Vila Velha? Praia da Costa, antes da terceira ponte, era uma coisa. Praia da Costa, depois da terceira ponte, é uma outra coisa, né. Isso você e o que a Praia da Costa significa hoje na atividade econômica para a cidade? Você tem consumo, você tem lá como você tem profissionais liberais, você aumenta a oferta de serviço, isso gera ISS para o município, né, isso gera emprego, isso gera autoestima, porque é uma cidade bonita também. Hoje o nosso litoral, ele é subexplorado, porque o metro quadrado do litoral da serra, só na serra, no mundo inteiro é o inverso, é mais barato do que na região central da serra. Qualquer lugar do mundo, o metro quadrado do litoral é muito mais Muito caro. mais caro. O nosso não. O nosso não. As maiores investimentos da serra, imobiliários, não estão no litoral, estão na região central. Colina, Verdade, Morada, né, verdade. os condomínios fechados que tem lá. Nós precisamos levar essa atividade, esse setor imobiliário crescendo para o litoral, né, porque é É. uma fonte de renda do município. O senhor falou uma coisa que vai me fez aqui uma construção de uma fala, de uma pergunta. Como é que o senhor consegue, com esse legado que foi deixado, olhar isso à frente 10 anos e enxergar quais são os maiores desafios? Os maiores desafios 10 anos para frente. maior desafio da serra, primeiro a competitividade.
A cada ano que passa, você tendo melhores prefeitos no entorno, os municípios viram seu competidor, Exatamente. né? Vou para lá e não vou para cá. O cara vai ter opção, Ok. né? Teve Ok. época teve época que o cara não tinha opção, ele tinha que ir para lá. Hoje ele passa a ter Ele pode decidir, ele né? passa a ter opções. Então, assim, a importância de você, a cada ano, modernizar a gestão, reduzir burocracia, facilitar o acesso da população, Hum, né? Os serviços online tem que ser 100%. Você ter uma ideia, nós implantamos no último mandato a Serra Sem Papel. Era um absurdo, o cara saia aquele monte de processo na mão para ir para lá, outro. E quando perdi e quando perdi o processo? Meu Deus. Né? Que desespero. Desespero, né? É. E quando o funcionário entrava de férias, que o processo estava com ele? Não, você tem que aguardar o rapaz Vai voltar. voltar. Quando ele voltar, eu volto a tocar o seu processo. Então, assim, você tem que se modernizar constantemente. Tecnologia, né? Tecnologia. Né? Então, assim, eu acho que são os desafios que a cidade tem. O outro é continuar investindo em infraestrutura, porque a Serra não pode parar de atrair investimento. Por quê? Porque, apesar de nós sermos a maior riqueza do Espírito Santo, o maior gerador de PIB do Espírito Santo é a Serra. Mas gerar riqueza não quer dizer que você é rico. Você pode ser o trabalhador do cara que gera uma riqueza imensa, mas você é trabalhador dele. Quem gera é ele. É ele, né? é ele. Quem está com o dinheiro é ele, não é você. Né? Então, a Serra, se você pegar a nossa receita, porque o que significa orçamento público? Significa orçamento da família. Sim. Você pega a receita e divide pelo número de dependentes. Isso aí. Não é isso? Isso aí. Se você pegar a receita da Serra e dividir pelo número de dependentes, olha o número que eu vou te dar agora. Nós temos 78 municípios, é isso? 78 municípios. Se pegar a receita e dividir pelo número de habitantes, nós ficaremos em 76º a 77ª cidade em receita por habitante. Olha só. O que é mais agravante ainda do que ser a sétima? Porque se você for a 76ª de uma população que não depende do poder público, tudo bem. Legal, isso aí. Mas você tem uma população que depende. Né? Cuidado, hein? Quando você pega uma maternidade, o materno infantil da Serra, que em 4 anos fez 18 mil partos, eu pergunto, 18 mil crianças que nasceram no materno que é público, eles vão utilizar creche pública ou privada? Eles vão usar escola pública ou privada? Eles vão usar unidade de saúde ou vão ter plano de saúde? A tendência natural é usar os nossos serviços. É isso aí. Né? Então a gente tem que ter toda essa retaguarda. Então, assim. E sem planejamento. Não tem jeito. Não tem jeito. Então não podemos parar de crescer. Segundo, cada dia que passa, rever custeio. Não é reduzir. Porque tem gente que revê custeio reduzindo o serviço. Você tem que rever custeio, mas com a expectativa de até ampliar o serviço e melhorar a qualidade do serviço. Né? Isso aí. Bom, de repente, alguns serviços nossos nós vamos agora fazer manutenção de área verde. De repente, vou ter que usar mais equipamentos. Né? É aquela velha máxima, doutor Sérgio, do fazer mais com menos. Conscientizar a população a sujar menos a cidade, porque é um dinheiro que a gente joga fatalmente na lata do lixo. A zeladoria da cidade é um dinheiro jogado na lata do lixo, porque por falta de uma educação, né, de como acomodar o resíduo sólido que a gente produz, isso faz ter um custo altíssimo. Se você pega um resíduo sólido, joga lá numa área, joga, E é caro. coloca no horário que não é o horário da coleta. Não faz uma coleta seletiva na sua casa, separa o lixo, pelo menos, né? Joga em terreno baldio, né? Isso tem um custo altíssimo para o município. O senhor sabe que eu tenho uma cunhada que mora na Suíça e ela falou uma coisa interessante. Ela falou que lá na Europa, você recebe em sua casa a sacolinha para o lixo, que acredito que seja a prefeitura que fornece, e que lá vem um imposto sobre a questão da coleta seletiva. Então, assim, lá o indivíduo, o cidadão, ele tem que ter preocupação em separar o lixo na hora de colocar ali. Olha que política maluca. Mas não tem que avançar para isso, porque o custo hoje fica muito alto, e sem contar que a cidade fica suja. Né? Esse que né? E o custo fica altíssimo. E você vai pegar esse país, a coleta de lixo é feita uma vez por semana.
Olha só. Aqui, se quando você faz 3 vezes por semana, você corre o risco ainda, né, se você não tem como numa área comercial fazer coleta 3 vezes por semana. Você não tem como fazer varrição numa cidade, numa área comercial 3 vezes por semana, Entendi, né. entendi, E aquele lixo que o gari está varrendo ali, ele poderia ser evitado, entendi. né. Eu vi há pouco tempo os japoneses nos campos de futebol lá no na Copa do Mundo, né, Fazendo a coleta, né? a coleta, E né. aquilo ali, aí a gente vai voltar lá no início do É, nosso podcast, tá vinculado àquilo que ele aprendeu dentro de dentro de casa, casa, né. né, Aquilo que ele aprendeu dentro de casa, ele tá levando para o espaço o público, espaço público. né. Então, assim, olha o quanto essa coisa do legado, da criação, É, dos valores, dos princípios estão alicerçado dentro das 4 paredes que é a família. então, assim, um dos desafios é a gente fazer uma grande campanha de conscientização Ok, dentro da cidade, isso é fundamental, ok, ok. né. E esses são os desafios que a cidade da Serra tem. E tem essa reforma tributária, que ainda ela não está muito bem explicada, Hum, mas de qualquer forma, baseado no princípio, há uma tendência do Espírito Santo perder com a reforma, mas porque o imposto vai ser pago o no no IBS, no consumidor, quem consumidor. consome, não quem produz. E nós, pelo tamanho do estado, nós não somos um estado consumidor tal qual São Paulo. Produz bastante. Produzimos bastante, É, mas não consumimos, né. Então, assim, o município tem que cada dia mais, estar muito preocupado com a questão de infraestrutura, para isso ser um ponto positivo na implantação de novas empresas na cidade, na hora do empresário fazer aquela continha, é, né. Agora tem pontos muito fortes, entendi. né, o próprio o próprio porto de Aracruz, ele nos impacta positivamente, porque Aracruz não tem um problema grave, que era 80% da área de Aracruz, 40 pertence aos índios e 40 pertence a Suzano. Aracruz não tem área para essa retroárea. E quem tem essa infraestrutura próxima, Essa a Serra tem, essa é, né, essa é. a Serra tem. Então, isso é um ponto positivo para a gente, né. Outra coisa que é positivo, e agora dá para trabalhar melhor, é a implantação do nosso aeroporto, que seria o aeroporto de cargas, porque ele já passa a compensar, né, você numa região daquela, né, a Vila Aracruz agora entrou, tem uma área que é uma zona de processamento, que é a ZPE, né, que é uma área alfandegada. Tudo isso contribui, né, pra gente, e nós temos o projeto pronto do aeroporto. Temos a ferrovia 118, que agora indo para o porto, ela pode botar um ramal para lá, Na serra. né. É, Então, assim, ó, são pontos positivos, que porque tudo na vida tem as dificuldades, mas também tem as oportunidades. entendi. A gente tem que reduzir as adversidades e Potencializar potencializar, né, a as oportunidades. isso aí. Eu acho que agora aí pergunto: "Mas como é que você governa?". O governante tem que ter essa capacidade. A população, coitada, ela está pensando no dia de hoje. E o Como é que como é que ela vai pensar no amanhã? isso aí, Quem tem que pensar no amanhã somos nós que estamos governando, isso aí, né. A gente tem que pensar no amanhã e preparar o amanhã. isso aí. Eu creio que esse ter sido um fator muito importante, para a Serra, para o estado do Espírito Santo Sim. também, que o estado depois de 2002 em diante passou a planejar, também o estado passou a ter planejamento estratégico, né, a partir daí, né, eu É, acho que e acaba virando escola, né. Por exemplo, uma das coisas que o estado, estando numa situação econômica que está, ajudou muito, foi repasse para municípios. Você tem municípios aí, é difícil você citar um município que não foi beneficiado pelo estado, entendi, né. entendi. O estado, ele teve presente em todos os municípios É, capixabas, né, sim, isso foi importante, né, porque é uma contribuição, até porque ele fica com uma parte da receita maior do que a nossa, entendi, né. A União, ela não está presente. entendi. A última vez que a União esteve presente na Serra, foi no contorno do Mestre Álvaro, que a gente botou uma emenda de bancada para começar a obra do contorno, eu era deputado federal. Entendi. Teve presente no materno infantil, teve presente. É, O senhor deputado federal foi lá, botaram uma emenda de bancada, porque como é que você constrói um hospital com emenda individual, é. né? As emendas de bancada são robustas, né? E elas são iguais para todos os estados, você sabia disso? Sabia não. A emenda de bancada do Espírito Santo é o mesmo valor da emenda de bancada de São Paulo.
e é mesmo de Roraima e do Amapá, né? É o mesmo valor as emendas de bancada. Então, assim, olha a importância de você ter representatividade que enxergue, né, a cidade, e aí a Serra que tem 600 mil habitantes, e a gente já tem 6 anos que não tem representatividade, Quantos anos? 6 anos que nós não temos na Câmara Federal, E é um momento de reflexão, um né? momento de reflexão, né? Então nós E precisamos. principalmente em função dessa matemática que o senhor falou, do que fica para o município e do que vai lá para o Pro governo governo. federal. Esse dinheiro tem que voltar, É, né? é. Hoje tem um equívoco grande. O Congresso Nacional, hoje, ele movimenta mais o orçamento de investimento do que o próprio governo federal, né? Porque conta, né? Porque eles hoje, com o negócio de orçamento secreto, emenda não sei o que lá mais, pô, emenda Pix, até emenda Pix já teve, né? É um absurdo, né? Eles ficam com mais, eles movimentam mais recursos do que o próprio gestor, o próprio presidente, o próprio executivo, Que tá né? pagando uma conta, Aí eu né? pergunto, É. eles têm capacidade de fazer essa distribuição? O cara vai distribuir para quem é mais aliado. Quem tá mais Tem próximo. prefeituras aí que ela está pedindo ao parlamentar, para de mandar máquina, porque eu não tenho dinheiro nem para pagar o operador e muito menos para botar combustível. Tá lá a máquina parada, Olha que né? coisa louca. Então, então assim, tem que ter uma visão, aquela holística que você falou, A visão do todo. do todo, a visão do todo, né? Doutor Sérgio, nós estamos indo aqui É. para o último bloco, mas vamos falar aqui ainda, dá tempo para a gente falar um pouco de visão de futuro, né? Uma frase do Peter Drucker que ele diz assim: gestão é fazer as coisas bem. Liderança é fazer as coisas certas, né? Olhando para o doutor Sérgio, ex-prefeito de Serra, e trazendo essa questão da liderança, nós falamos aí de equipamento, agora a gente falar do doutor Sérgio. Essa influência e esse legado deixado na construção de uma serra que está olhando para o futuro. Que recado o senhor daria aqui para esses líderes daqui? Olha, primeiro assim, eu tenho que deixar claro, Rodomário, que eu não tô aqui afirmando que eu fiz tudo que necessitava e que a serra não tem problema, né? Até porque também eu sou um ser humano e Com e defeitos. sou sujeito também a ter tido pode alguns ter. equívocos, né? Mas aí você falou a frase de Peter Drucker. Peter Drucker. Eu vou falar a frase de Dona Maria, que mora em Vila Nova de Colares. Isso aí. Ela fala o seguinte: olha, a serra, doutor, não está perfeita, mas está muito melhor. Então, eu acho que nós estamos no caminho. É isso aí. Nós estamos no caminho, né? Observando sempre o que tem que ser feito. Mas no fundo, né, esse escritor, pensador famoso, né, dizer que Dona Maria, que talvez não tenha a escolaridade dele, a formação dele, mas ela também a fama dele. ela também está conectada nisso. Né? Ela passou por aqui. Ela passou por aí. Né? Então, eu creio assim que nós estamos no caminho. Né? A gente só não pode parar de continuar os avanços que a cidade precisa, né? Mas assim, tem desafios já grandes. teve, doutor Sérgio, aquele momento lá, como ex-prefeito, que o senhor falou assim: meu Deus, olha onde eu vim ser inserido. E aí trazendo assim o ponto mais desafiador e que te fez pensar assim: olha onde eu vim parar. Já teve esse momento? Eu tive 2 momentos. O primeiro momento eu não gosto muito de lembrar, foi quando eu cheguei na prefeitura. Quando eu me deparei com um cenário Caótico. com um cenário, né, Terrível. terrível, né, folha atrasada, aquele monte de problema. E eu falei uma besteira que depois eu pedi perdão a Deus, assim, eu vim ser prefeito na hora errada, Meu Deus. né? Lógico que eu vim ser prefeito na hora certa, porque Deus coloca as pessoas no momento certo, né? Ele que, né, essa direção não é nossa. E é a Bíblia, né? A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, né? Agora, hoje, o que mais me alegra, às vezes, não é nem uma afirmação de um grande empresário, de alguém que teve sucesso na Serra, né? Mas, às vezes, a emoção de uma pessoa mais simples da cidade, né? Quando ela enxerga como mudou, né? Você tem uma ideia, nós tivemos ontem numa grande empresa
na Serra, numa visita, Hum. e o empresário falou que a empresinha dele, porque a empresa dele é muito grande hoje, a É. empresinha dele era em Viana, e eu fui lá em Viana e levei um encadernado do planejamento da Serra, convidando ele para a Serra, para mostrar como é que a Serra Isso aconteceu? aconteceu. Ele afirmou isso Ah, ele na falou pro fala. senhor, na fala Não, dele. falou ontem a presença de todo mundo, o governador, todo mundo estava lá. É mesmo? E ele quis falar como é que ele veio parar na Serra, Ele quis contar a história. a história. Ele disse que eu levei um encadernado, Ok. que era o planejamento 2020, Ah, né? E mostrando como é que é a Serra. E ele acreditou e veio para a Serra. E hoje ele é um grande empresário, seja na produção de caixa d'água, de energia solar, fotovoltaica, de LED, ele está no Brasil inteiro, né? Ele falou que baseado naquilo, e lógico que essas afirmações nos deixam muito felizes, claro. Meu né? Deus. Mas o que me deixa muito mais feliz é quando eu vejo um depoimento de uma pessoa muito simples, que de repente conta que tinha que sair, tinha que andar a pé, tudo lama, e para poder pegar o ônibus no asfalto para ir não sei para onde, e não tinha o posto de saúde. Então, assim, isso me deixa muito feliz, esses depoimentos, porque aí eu me sinto, dentro das minhas limitações, evidentemente, como um dever cumprido, É. né? E não me arrependo. Foi um momento de que eu abri mão da minha vida pessoal Hum. para cuidar da cidade. E o que é mais importante, né? Às vezes os caras pensam assim, olha, a política, o cara vai para lá para se resolver. Quem vai para se resolver, Tá equivocado. ou ele está fazendo coisa errada É isso aí. para se resolver. Mas você tem uma ideia, estou aqui eu hoje feliz, me aposentei, mas olha bem, tive vários mandatos. Minha aposentadoria não tem nada a ver com os mandatos. Eu sou aposentado como médico concursado da prefeitura, como médico concursado do estado, né? E essa é minha fonte de renda e continuo trabalhando, né? Então, assim, eu não usei a política, porque eu não virei médico devido à política, né? Entendi. Os meus empregos não foram indicação de política, Entendi. né? Eu dediquei um pouco daquilo que Deus me permitiu para dividir melhor com o meu semelhante, Entendi. tá? Entendi. E aí é uma coisa que assim, eu me sinto muito feliz. Às vezes, quando eu vou numa feira e alguns depoimentos, me dá muito mais prazer do que, às vezes, o depoimento de um grande empresário, porque ele é um cara que enxergou o que Dona Maria talvez não tinha condição de enxergar lá no futuro, né? Ele olhou para frente e enxergou. Eu levei para ele um material, mostrei para ele o planejamento, ele evidentemente avaliou, Hum. viu que era possível e acreditou. Eu também sou grato a ele, É. né? Mas a Dona Maria, que não tinha perspectiva de nada, né? Hum. A minha gratidão é muito maior quando alguém reconhece, né, o trabalho que foi feito na Serra. Então, e eu poder, sabe, ter saído pela mesma porta que eu entrei, pela porta da frente Caminhar? da prefeitura. Eu não tenho segurança, a minha casa não tem nada disso, de gente vigiando, não tenho nada disso. Eu estou trabalhando como médico, entro, saio na hora que eu Passa quero. na rua, na cidade. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Ah, tem adversário, mas é o adversário da política. Às vezes o cara fala de você e nem te conhece quem é você direito. Mas O senhor falou uma coisa também que me fez uma construção de uma pergunta aqui interessante. Ao longo dessa jornada, a gente pode ter entendido, aliás, eu tenho certeza que o senhor foi alvo de muitas críticas, né, Sim. por inúmeros mandatos aí. Vereador, prefeito, deputado federal, né, muitas críticas. Dá uma aulinha rápida aqui, doutor Sérgio, como é lidar com críticas sem perder o foco? Primeiro eu acho que você tem que ter a consciência, uma consciência tranquila. Você tem que ter convicção de que aquilo que você está fazendo não é nada que violenta os princípios. Isso é Ok, fundamental, ok. né? Segundo, é você ter a capacidade de separar da onde está vindo a crítica. Entendi. Isso é fundamental, porque Segregar, né? é impossível alguém que não goste de você politicamente e
de repente, querer te fazer elogios, né? Hum. O outro é resultado. Você tem que avaliar resultados, tá certo? Como é que eu vou governar agradando? Ah, eu vou fazer uma obra do binário, vou fazer uma obra de mobilidade. Você acha que uma obra de binário vai agradar 100%? Não vai. É. Mas a obra é feita para agradar, atender a necessidade da maioria, E do todo, né? do todo, Da né? tal visão holística, né? Que tem alguém que está Exatamente. olhando lá para De frente. repente o cara não gosta de você porque ele um dia pediu um emprego a você e você, de repente, não conseguiu colocá-lo no mercado, o salário, e não é nem no mercado, de repente ele queria da prefeitura, né? E você tem que entender que o poder público não foi feito para abrigar amigos. Ele foi feito para resolver o problema da sociedade, E é nessa né? hora que brota as críticas e o Sérgio tem que continuar olhando para frente para seguir e alcançar aquele foco que está lá. Você tem que ter a consciência tranquila que você está fazendo certo, Isso aí. né? Está fazendo certo. E aí é uma coisa, é lógico que abate, é lógico que abate as pessoas, né? Ninguém nasceu para ficar ouvindo, né? E o que abate mais não é a crítica quando de fato é verdadeira. Ah, não, a crítica é porque meu bairro está sujo. Ela é real. Você tem que respeitar. É uma crítica construtiva, inclusive. Isso aí. O ruim é crítica de um fato que não é real, né? É isso que é triste, né? O cara falar de você, por exemplo, tem gente que falava que eu não morava na Serra. Você imagina isso? Oi? Né? Só na casa que eu estou morando ultimamente agora, eu já moro há 25 anos. Meu Deus Né? do céu. Então, assim, o argumento, mas ele não é da Serra, não sei o que lá mais, né? No meu primeiro mandato de prefeito, tinha gente que não podia falar que não era para votar em mim porque eu era evangélico e ia acabar com a festa São Benedito. Olha, né? Então, oi? Então, Que assim, loucura. uma loucura. Outra não, ele é um cara milionário, né? Ele é um cara muito rico. Muito rico. Não, ele é dono. Uma vez o cara falou que eu tinha fazenda, era vizinho, a minha fazenda era vizinha de Sérgio Reis. De repente é porque é do nome, né? doutor Sérgio? Então, assim, mas isso é a má fé da política. Isso aí. Isso eu não posso me abater com a má fé, concorda? Então, e é diante Oi? desse contexto que o senhor falou aí, né? Jamais perder o foco. Não pode perder o foco. Se seu foco. Vinha crítica, vinha esse tipo de fala injusta, né? Que não era pautada na verdade. Estava ali o Sérgio seguindo e mantendo aquele foco. Esse dia o cara falou assim comigo: não, Sérgio, eu agora já sei porque que você é assim. Eu vi que você faz anos em dia 8 de maio. Não precisa daí. Não, porque você é de touro. E touro é teimoso, é persistente. Eu falei assim, se isso for verdade, então tudo bem, eu sou. Né? Né? Então, assim, tem argumento para tudo na vida, né? É verdade. Doutor Sérgio, olha só, nós estamos indo aqui para o nosso... Que papo agradável, hein, doutor Sérgio? Eu agradeço. Nós não encerramos ainda, mas assim, mais uma vez eu estou muito feliz. Hoje eu sempre digo assim, esse podcast aqui não é somente... tratamos aqui a questão do legado, claro, né? É a essência, né, do nosso encontro, mas aqui você dá aula. As pessoas que sentam aqui, ela dentro de uma permissão até de Deus de trazer pessoas que gerem valor para quem está nos acompanhando. Então aqui não é simplesmente um podcast, aqui é aula ao vivo, né? Porque o que o senhor contribuiu aqui para prefeitos, gestores, líderes, e é com esse aprendizado da família. Falando em família, doutor Sérgio, aqui, ó, esse equilíbrio, né, entre família, vida pública, eu acredito que tenha sido também extremamente desafiador, né? Porque você tem que abdicar de algumas coisas, né? Você tem uma ideia, antigamente não tinha celular, né? Você tinha o telefone fixo, né? Fixo. Né? O telefone fixo e o celular, quando eu não estou com o mandato, eu não me preocupo com o telefone. Ok. Né? Mas quando eu estava com os mandatos, nossa, eu ficava ligado 24 horas por dia, né? Se precisar de alguma coisa, você tem que sair para resolver. Porque prefeito, assim,
Prefeito, o problema acontece pertinho de você, então você não pode, de repente, querer resolver ele de longe. Você tem que ir logo resolver, Está tem que próximo. dar satisfação, tem que dar segurança às pessoas, né? Que você pode não ter a solução, mas ela tem que saber se você está empenhado em ajudá-la, né? Porque nem tudo a gente tem solução, mas E a família paga uma conta, né? e aí você tem que abrir mão, né? Abrir mão de repente, passear. Você tem uma ideia, nesses últimos 4 anos, o último mandato, nos últimos 4 anos, foi um mandato difícil, porque primeiro que, não sei se você sabe, pelo menos na Serra não, mas prefeito não tem férias, né? E nem recebe 13º, Olha só, novidade né? para mim. Não tem, É? nem recebe 13º. Não tem férias? Não tem férias. Aí- Deve tirar uma semaninha ali. mas aí o que acontece? Olha a minha falta de sorte. O meu vice, desde o início, ele arranjou uma confusão, ele virou uma oposição, Meu Deus. né? E aí eu não podia nem pedir para ele me ajudar um pouquinho, né? Porque desse processo. Então foi um momento que tudo bem, que agora talvez minha família não precisasse nem tanto de mim quanto precisava lá no início, né? Quando os filhos estão pequenos, né? Isso aí. Tá? Mas assim, meus filhos cresceram sem a minha presença, né? A família, Hoje eu pego um neto, boto no carro e vou no shopping. Eu não lembro de ter feito isso com um filho. como prefeito. Hoje eu pego o meu neto quer resolver, vamos fazer vamos fazer um avião, vamos fazer uma viagem, vamos lá no Rio de carro, todo mundo junto, vamos embora, vamos viajar. O Sérgio Vidigal, prefeito, Não podia, porque como é que eu faço isso, como é que eu me ausento, né? A minha atenção foi bem menor. Eu agradeço muito a Deus, porque os meus filhos, para mim, eles são referências, entendi, né? entendi. Então, assim, mas assim, não foi. Talvez o exemplo ajudou, mas a minha presença, pouco, Entendi. né? Entendi. Mas é o custo que paga para você servir a outros, né? Mas está na vida pública. Está na vida pública, é o custo que paga para isso. Eu me arrependo? Não me arrependo. Até porque né? não houve prejuízos, né, Sérgio? Exatamente. Assim, o ruim é quando você não consegue compensar de uma outra forma. E eu acho que o Serginho, que é a oportunidade de termos aqui no episódio anterior, deixou muito claro isso, né? Esse legado que estava sendo deixado ali de pai para filho e que construiu o Serginho atual. Quero caminhar para o final agora aqui de fato e dizendo o seguinte, eu quero uma palavra para definir, doutor Sérgio, liderança. Definir liderança? Humildade. Família. Dedicação. Dedicação. Serra. Amor. Espírito Santo. Não vai ficar com ciúme não, né? Mas respeito, né? Respeito. E política? A política, para mim, é como fosse... Vamos ver, para explicar a política. Política como... para mim, é um instrumento de transformação. Ok. É um instrumento de transformação. Política é instrumento de transformação. Ok. Né? E a gente tem o privilégio de ajudar a transformar a vida das pessoas através das transformações que você faz numa cidade. Ok. Né? Porque ela é indireta, né? Sim. Ela não é direta para as pessoas. Né? E sucesso? Torcer pro Fluminense. Tá certo? Torcer pro Fluminense. Tá. E legado? O que é legado? Rapaz, legado, eu acho que você sabe melhor do que eu, né? Legado é aquilo que fica dentro da gente, né? O meu pai deixou legado para mim. Seu pai deixou legado? Meu pai me deixou legado. Meu pai era um homem muito sério, muito comprometido. Você aproveitou e falou do pai. Se o pai tivesse hoje aqui, doutor Sérgio, numa cadeira, sentado aqui, vendo esse Sérgio Vidigal hoje, ex-prefeito da Serra, o Sérgio da família, o Sérgio pai de Serginho, se o pai do doutor Sérgio estivesse aqui, o que ele falaria para esse Sérgio que está aqui na minha frente? Quais seriam as palavras dele? Depois de ter escutado um pouco aí desse legado deixado, dessa construção, dessas transições, o que
Ele falaria para mim ou eu para ele? Não, ele falaria para você. Papai era muito exigente, sabe? Ah, Ele sempre achava que a gente podia fazer mais. é mesmo? É, É. mas eu tenho certeza que ele falaria assim, filho, você me honrou. Ele deixaria essa Pode palavra. falar, porque meu pai, ele era uma pessoa muito correta, Entendi. né? Muito correta. Ele foi, você sabe que ser comerciante no Brasil não é uma tarefa fácil, Não é, não não é, é? não é. Muito correta com as coisas dele, né? Cumpridor dos deveres dele, papai sempre foi. E ele era muito exigente, papai era muito exigente. Você tem uma ideia, quando eu fui fazer o vestibular de medicina, ele que me levava para fazer, porque eu era menor, né? Ele me levava a fazer a prova e o resultado saía no dia seguinte. Na segunda prova que eu fiz, Hum, eh, a expectativa da minha nota, a segunda prova, não era tão boa quanto eu imaginava. hum. Ele falou, Sérgio, vê se você se prepara melhor para o próximo vestibular. E eu, na segunda ainda, É. Meu Deus! na segunda prova. E eu passei, né? Então você tá... Ele era Mas muito diante exigente, disso né? tudo, essa seria a palavra que o Sérgio Vidigal de hoje buscou cumprir aquilo que está lá na Bíblia, né, doutor Sérgio? Honra teu pai e tua Tua mãe, mãe. para que os teus dias se prolonguem nessa terra e que vá tudo e que vá bem em tudo que É fizer. isso aí. Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao Senhor pela Eu que paciência. agradeço. Eu sentar aqui, quando a gente estava ajustando a agenda, eu falei assim, poxa, não é tanto pelo fato de ter uma figura como o senhor, que eu acredito que mesmo fora da vida pública, está aí correndo com as coisas, cuidando das coisas, da família, enfim. Mas assim, é muito bom estarmos aqui recebendo aqui no Legado 360 pessoas que de fato sentam aqui não para contar simplesmente histórias, mas sentam aqui para contribuir com pessoas que estão nos acompanhando aqui. E eu achei muito interessante quando o senhor fala da Civite. Eu nunca ia imaginar que Civite, o que tinha a ver essa relação desse nome com a cidade da Serra, né? Impressionante, né? É impressionante saber que a Serra hoje tem uma total independência das grandes companhias que estão ali instaladas. E na minha visão, antes de sentar e ouvir isso, eu achei que sempre seria, né? Então, olha o que o comércio, olha o que o desenvolvimento econômico, o comércio varejista, o serviço tem feito com a cidade. E, mais uma vez, gratidão por esse momento aqui, por essa contribuição que o senhor está deixando aqui para a nossa audiência. Eu queria lhe franquear mais um minuto aqui de uma fala do senhor, falando aqui para essa câmera aqui, desse momento, e para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Rodomar, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de poder, porque às vezes a gente tem muito espaço para falar quando a gente tem mandato, né? Isso aí, isso aí. Né, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouco, né, desse histórico, né? Agradecer a todos aqueles que não dá para contar no dedo de uma nem duas mãos, de que contribuíram, né, para que a gente pudesse chegar onde chegamos, né? Lógico, não estou dizendo que nós somos excepcionais, mas se a gente analisar de onde nós partimos, Sim, sim, sim. né, teve avanços da cidade, né? Agradecer a minha família, né? E você falou do meu pai, mas você não conhece a minha mãe, a história da minha mãe. E mamãe não está mais aqui, mas eu também, eu cumpri 2 pedidos dela. O primeiro era ir para a Serra. E o segundo seria voltar para a minha missão, que é ser médico. Olha só. Tá cumprindo os 2 pedidos que ela Eu me acredito, fez. então, se a mamãe tivesse aqui, ela falava assim: você foi obediente, meu filho. Exatamente. Ela falava direto isso comigo quando era É garoto. mesmo? Era obediente. Você foi É obediente. verdade, né? Mas assim, eu quero agradecer por tudo Olha. isso, né? Eu acho que tudo na vida essa construção de valores tem vários fatores ao longo do tempo, né? Agradecer a minha esposa. Sueli é a grande lutadora da nossa casa. Sueli caladinha, ela, lógico, se der o microfone ela fala bem, lógico, mas Sueli, aquele modelo dela,
ajuda, organiza, articula, ela cobra, ela é imparcial com tudo isso e ela me estimula muito, porque você consegue, no momento de alegria, você consegue juntar muitas pessoas. Na política, então, que tem sensação de poder, lógico, expectativa de poder é uma coisa que, É, né? Mas na dor, o político não vive só disso. A gente vive de dores também, claro. das injustiças que você leva ao longo do tempo. Ah, depois se resolve. Mas até resolver, até esclarecer da justiça, e ela sempre do lado. E sofremos juntos, porque ela acabou também. As pessoas, quando achavam que para bater em mim, também batiam na Sueli, Claro, né? uma só carne, né? Então assim, e a gente se manteve firme, né? Hoje nossos filhos estão aí, graças a Deus. Então assim, a palavra minha é gratidão. Eu sou muito grato, tá? Hum, Eu não fiz pelas pessoas um terço de que todos fizeram por mim. entendi. Então a minha gratidão é muito grande, por tudo aquilo que eu vivi. Não estou me despedindo do mundo, Claro. estou firme ainda. Tem, Mas, tem muita. mas muito- assim, essa parte da minha vida que eu entendo, que eu também não abandonei disputar a eleição, mas não abandonei o debate político, porque eu me sinto responsável. Claro. Seria até uma covardia minha me Sem omitir dúvida. nesses momentos importantes, né, de escolha da população, né? E eu acredito que quem nos acompanhou, doutor Sérgio, até agora, com certeza deve ter feito uma leitura que eu estou diante de um gestor público que cuidou de uma serra que foi além de obras, além de prédios, né, que teve uma atenção especial. Não, eu acredito que aí vem a figura do médico, né, que teve uma atenção especial para cuidar de pessoas, Sei. né? Então, assim, eu acho que também nesse aspecto a sua influência enquanto médico fez ter um olhar clínico, literalmente, Sim, para uma cidade. sim. Isso é verdade, É? porque eu tenho dito assim que os melhores profissionais não são somente aqueles que têm o maior conteúdo teórico, Hum, né? Porque você tem profissionais que têm muito muito conteúdo. repertório, né? É, Muita mas técnica. eu tenho dito que os bons profissionais é aqueles que fazem com dedicação e amor tudo que fazem. Eu Sim. diria que tudo que eu fiz na Serra foi com dedicação e amor, né, à cidade. Inclusive, eu falei uma época, se eu pudesse ir ao cartório, eu iria fazer uma alteração no meu nome, Entendi. né? Eu queria ser chamado Antônio Sérgio Alves Idigal da Serra, Olha só, tá? o Porque o eu amor tenho muito o amor respeito, pela serra é intenso. muito respeito, Muito tá? bom, doutor Sérgio, muito bom, muito bom. Maravilha, gente, olha só, se você gostou desse episódio, né, se você gostou desse episódio, compartilha para o maior número de pessoas, porque eu tenho certeza que a história do doutor Sérgio, né, que tem esse amor incrível pela serra, vai construir, com certeza vai te apoiar na construção do seu legado que está aqui nos acompanhando. Doutor Ó, Sérgio, obrigado, satisfação, Abário, né? O obrigado, tá? tempo foi precioso aqui do Precioso. seu lado, tá? Não, eu que agradeço, tá? Bom, Obrigado, gente, tá? até o próximo episódio.